Olá, boa noite. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Conseguem ver-me e ouvir-me? Ok. Então, vamos lá falar um bocadinho aqui de PCI Express. Tem sido uma dúvida que alguns de vocês me têm colocado e daí eu ter decidido fazer um webinar sobre esta tecnologia. Aí a acompanhar-vos estão vídeos que eu fiz com a inteligência artificial apenas para estar a ilustrar. E para entender aqui o PCI Express, o que é que temos que olhar? Temos que olhar aqui a um passado que já vai com alguma distância, nomeadamente à década de 90, onde o PCI, o Peripheral Component Interconnect, surgiu. Durante muitos anos, este foi o PCI simples, foi o padrão de barramento mais usado para ligar placas de vídeo, placas de rede, modems e outras placas aos PCs e até aos servidores. Porquê? Porque, por padrão, as ligações PCI trabalhavam com taxas de transferência bastante elevadas para a altura, na casa dos 132 megabytes por segundo. A tecnologia evolui, sabemos todos que assim é, e com o tempo, alguns dispositivos, especialmente as placas de vídeo, começaram a ter exigências muito maiores. As variações do PCI conseguiram oferecer alguma capacidade em termos de transferência de dados, mas não era suficiente e surge o AGP, o Accelerated Graphics Part, que foi um barramento introduzido no mercado para acelerar as velocidades e o AGP1 já conseguia fazer 266 megabytes por segundo em oposição às 132 megabytes por segundo do PCI simples e o AGP 8 vezes conseguia fazer 2128 megabytes por segundo, o que para a altura era já fantástico. O AGP ficou muitos anos no mercado e, obviamente, com o avanço das placas gráficas, mais uma vez ficou obsoleto. Há uma busca para uma solução para estas limitações e surge aquilo que se chama uma tecnologia 3GIO, que mais tarde é batizada como PCI Express ou, para facilitar, PCI-E. O PCI Express tem velocidade teórica inicial de 250 megabytes por segundo e pode chegar a superar os 30 gigabytes por segundo. Como é que o PCI Express surge? A Intel, uma das grandes companhias do mundo, nomeadamente fabricante de processadores, que é também uma precursora de ações tecnológicas, durante um evento da própria Intel em 2001, a companhia vai mostrar a necessidade de criar uma tecnologia que fosse capaz de substituir o PCI e o AGP. E cria uma tecnologia chamada Third Generation EO, de Input-Output, o chamado 3GIO. Naquele ano, algumas companhias formam um consórcio chamado PCI-SIG, SIG. Neste consórcio estão a AMD, a Microsoft, a Nvidia e a IBM, além da Intel. Portanto, a Intel também entra, ou seja, 5 gigantes, IBM, AMD, Microsoft, Nvidia e Intel, e começam a trabalhar no desenvolvimento deste novo padrão. Em abril de 2002, o PCI-SIG, que é o tal consórcio, aprova um conjunto de especificações e de normas bastante completas, e é nessa época que o nome de 3GIO passa para PCI Express. Em julho de 2002, o consórcio vai aprovar as especificações finais do padrão e, em resultado dessa aprovação, surge o PCI Express 1.0, que rapidamente foi rebatizado como 1.1. Em novembro de 2003, os primeiros dispositivos com a tecnologia PCI Express
vão ser desenvolvidos e em 2004 chegam ao mercado. A PCI Express, uma das características mais notáveis deste barramento é a capacidade de trabalhar com pistas ou com vias de transmissão de dados para facilitar a vossa compreensão. Pensamos numa autoestrada e quanto mais faixas, quanto mais vias, quanto mais pistas tiver, mais tráfego pode acontecer. Aqui é mais ou menos o mesmo princípio. E vou utilizar apenas uma via, então é PCI Express vezes 1. Se utilizar 4 vias, vai ser PCIe vezes 4. Se 8 vias, PCI Express vezes 8. Se 16 vias, PCI Express vezes 16. E porquê tantas variedades do PCI? Porquê? Para controlar custos. Um dispositivo com grandes volumes de dados simultâneos, como por exemplo uma placa de rede simples, funciona bem com um PCI Express vezes 1, cuja implementação tecnológica é muito mais barata. Se for uma placa gráfica com uma GPU que exija muito processamento de dados, muita capacidade de dados, então normalmente vamos para um PCI Express vezes 16, x16. E quanto mais vias, mais dados são passados. PCI vezes 1 consegue transmitir 250 megabytes por segundo, vezes 4, 1000 megabytes por segundo ou 1 gigabyte, como preferirem dizer. PCI vezes 8, 2 gigabytes. PCI vezes 16 são 4 gigabytes por segundo. Estes números vão então ser alcançados pelas novas variações, alcançando as taxas de transferência cada vez mais elevadas. Para ligar estas placas à motherboard, desenvolvem-se fichas ou slots PCI Express. Ao contrário do HDMI ou do USB, por exemplo, o PCI Express é um padrão interno de ligação, ou seja, não há uma porta externa que dê na traseira do nosso computador ou que esteja na caixa para ligar algum dispositivo deste tipo. Não. É interno. Então usa slots. E os slots são os encaixes para esses dispositivos. Esses slots têm tamanhos diferentes que variam de acordo com o tipo de PCI Express que a motherboard suportar. Quanto mais pistas tiver, maior será o slot. Então, um PCI vezes 1 é curto, um PCI vezes 16 é muito maior. E é comum, digamos assim, uma vez que esse padrão é o mais utilizado em placas de vídeo. Deixem-me ver se eu aqui encontro imagens dos slots PCI Express, só para vos mostrar. Ora, cá está. Então, temos aqui vários exemplos, sendo que aqui é bem demonstrativo, vezes 1, vezes 16, vezes 4, vezes 8. Quanto mais, e o PCI antigo também, ainda bem que aqui está, quanto mais pistas forem usadas, maior será o slot. E isto são exemplos de slots PCI, vezes 1, vezes 4, vezes 8, vezes 16 e o PCI antigo. Estamos a falar de PCI vezes 1 tem 25 mm de comprimento e 18 pinos, o vezes 4 39 mm de comprimento e 32 pinos, o vezes 8 56 mm com 32 pinos e vezes 16 89 mm com 82 pinos. Importante, os slots não são obrigatórios nas motherboards. Por exemplo, muitos modelos SSD M2 têm uma ligação, por exemplo, totalmente diferente, mas podem comunicar-se com a placa-mãe vezes PCI Express também.
tamanhos dos slots são padronizados, ou seja, as versões posteriores do PCI Express também utilizam estes slots. PCI Express 2.0, falámos até agora de 1.0 e 1.1, que foram os primeiros. Em 2007, a PCI SIG vai apresentar o slot PCI Express 2.0, cuja principal característica da nova versão é uma maior largura de banda por cada pista, que vai permitir até 500 megabytes por segundo, o que significa que uma ligação PCI Express 2.0 com 16 vezes pode alcançar até 8 gigabytes por segundo na transferência de dados, ou seja, 16 vezes 500 megabytes por segundo. Perdi aqui um pouco a câmera e o som, mas penso já ter recuperado. E então, voltando aqui àquilo que eu estava a dizer, as versões já vão permitir a 2.0 até 8 GB, ou seja, 16 vezes 500 megabytes por segundo. O PCI Express 2.0 pode trabalhar com aquilo que também podemos denominar 5 gigatransfers por segundo. Um gigatransfer é 1 bilhão de transferências por segundo. Para podermos comparar, o PCI vezes 1 trabalha com 2.5 gigatransfers. O 2.0 trabalha com 5 gigatransfers. 3.0 surge em 2010 e em 2019 foi quando passou a ficar mais obsoleto. A terceira versão desta tecnologia trabalha com 8 gigatransfers. A largura de banda de cada pista é de 1 GB por segundo, e isto significa que um PCI 3.0 com 16 vezes pode transmitir até ou lidar com 16 GB por segundo. A essência é ligar componentes. É um barramento, é um sítio onde se encaixa componentes na motherboard e lida com estas velocidades em termos de gerações. Portanto, é apenas isto, é hardware, e um slot significa que é um sítio onde encaixamos uma placa para ela trabalhar e ficar em contacto com a motherboard. Quanto mais pistas tivermos a fazer a ligação, mais rápida a transmissão. O PCI é um barramento e o slot é onde encaixa a placa para comunicar com esse barramento. Chamam-se slots PCI porque assentam em cima de um barramento. Portanto, é apenas isso. Todos os slots da motherboard assentam em barramentos. O PCI é um barramento, o PCI Express também é um barramento, e tem slots que assentam na motherboard e permitem às placas comunicar através desses encaixes metálicos, dessas pistas metálicas, com a motherboard e com o restante hardware. Então, a quarta geração PCI Express 4.0 é finalizada em 2017 e teve esta demora porque a PCI SIG teve dificuldades para fazer o desempenho dobrar em relação ao 3.0, mantendo a compatibilidade com as versões anteriores. No entanto, os 7 anos valeram a pena, porque PCI 4.0 Express consegue trabalhar com 16 gigatransfers por segundo e 2 GB por pista. Então, PCI 4.0 vezes 16 consegue ir até aos 32 GB por segundo. Comunica também, sim. O PCI comunica com o South Bridge, Afonso. Depois o South Bridge é que comunica com o North Bridge.
5.0, anunciado oficialmente em junho de 2019, e elas são muito parecidas, a 4 e a 5. Podia ser considerada uma extensão da versão 4, mas ele consegue chegar até aos 64 GB por segundo, o que é bastante considerável. 6.0, o PCI SIG, o consórcio, confirma o desenvolvimento deste 6.0 logo após ter lançado o 5.0 em junho de 2019. Então, o 6.0 segue a lógica de duplicar a largura de banda, neste caso até 128 GB por segundo, e a sexta tecnologia vai conseguir então vezes 1, 8 GB por segundo, vezes 4, 32, vezes 8, 64 e vezes 16, 128 GB por segundo. Depende da placa, Ricardo. Quando compramos uma placa, seja de rede, seja de gráfica, seja de expansão, seja o que for, a própria placa tem a sua necessidade em termos de PCI Express. Isso vem na ficha técnica e depois nós temos que ver se existe essa compatibilidade na nossa motherboard com o tipo de PCI Express que a placa requerer para a sua ligação. Além do 6, ainda temos o 7, junho de 2022, confirmado em junho de 2023, e vai até 256 GB por segundo numa única direção, 512 em modo full duplex, quando envia e recebe dados em simultâneo. O 7.0 vai atingir o dobro da largura do 6 e as versões conseguem alcançar esta largura de banda elevada porque usam uma tecnologia nova que se chama Pulse Amplitude Modulation, que vai modular a amplitude do sinal em 4 estados elétricos. Para finalizar, PCI Express 1.0, a finalizar as velocidades, PCI Express 1.0 8 GB por segundo, 2.0 16, 3.0 32, 4.0 64, 5.0 128, 6.0 256 e 7.0 512 GB por segundo. Agora, em relação ao 4 e ao 5, que é aqueles que valem a pena debruçarmos aqui mais um bocadinho. Barramento que comunica entre as bridges. Todos os barramentos, aqui penso que está a falar dos barramentos comuns, não é? Barramento de dados, de controlo, todos eles comunicam entre o North Bridge e o South Bridge. Está bem, Afonso? PCI Express e o 4 e o 5, então, são os que vale a pena agora frisar só mais um bocadinho aqui a comparação, e sendo que as características do 4.0 temos então 32 GB por segundo em modo 16, porque o 4.0 vezes 1 são 2 GB, vezes 16, multiplicamos 2 por 16, dá 32 GB. Se levarmos em conta o full duplex, que é o envio e a recepção de dados em simultâneo, podemos ir até aos 64 GB por segundo, com 16 gigatransfers por segundo, ou seja, 16 bilhões de transferências por segundo. O 5.0 temos vezes 1, 4 GB, vezes 4, 16 GB, vezes 8, 32 GB e vezes 16, 64 GB por segundo. Esta foi, então, o resumo ou aquilo que eu tinha para vos trazer sobre PCI Express. Não se esqueçam que as aplicações do PCI Express têm a ver com o tipo de placa que vamos lá instalar, e a maior aplicação neste momento para o PCI Express mais rápido são as placas gráficas.
Não sei se têm mais alguma dúvida que queiram colocar. Não, acabei de dizer que não, Ricardo. O PCI é interno, é um slot de expansão interno. Depois, as placas em si é que têm portas externas, sendo que também há placas de expansão, como por exemplo os discos NVMe, por exemplo, que não têm ligação para o exterior. Portanto, são coisas internas. 32 tem a ver com velocidades, está bem? Provavelmente haverá previsões e projetos, sim, mas o último saiu ainda em 2023, portanto, é ir à página do consórcio PCI SIG, e ver o que é que eles dizem lá sobre aquilo que têm para lançar ainda no mercado. O PCI-X é uma coisa diferente do PCI Express, está bem, Afonso? Não é esse aqui o assunto de hoje, mas terei todo o gosto se me mandar uma mensagem em explicar-lhe a diferença. Então, muito obrigado pela vossa presença. Despeço-me. Mais um webinar. Até para a semana nos webinars. Vou estando por aqui disponível nas plataformas. Queria-vos só dizer, alguns tentaram mandar-me aqui umas mensagens pelo Skype, mas o meu Skype bloqueou e só vai desbloquear amanhã ao fim da tarde ou na quinta-feira. Eu peço desculpa por isso, houve aqui um problema qualquer e a Microsoft só me vai desbloquear a conta ou amanhã ou quinta-feira. Eu responderei a todas as mensagens que estejam pendentes nessa altura, está bem? Muito obrigado, uma boa noite, um forte abraço e boa semana.